Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e esse aqui é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos fazendo em comum acordo com o calendário de leituras bíblicas anual. Esse ano a nossa igreja está se propondo a ler a Bíblia inteira, então quando a gente começa o ano lendo Gênesis 1 e acaba o 31 de dezembro lendo Apocalipse 22, sempre que nesse calendário surge um novo livro, nós lançamos um novo vídeo para explicar um pouquinho sobre a estrutura desse livro, quais são os temas centrais, palavras-chave, versículos-chave, mas principalmente para te ajudar a entender um pouquinho ah, o que o livro vai estar falando e até mesmo te motivar na leitura, porque sabemos que se você entende o que está sendo escrito, ou por que o autor escreveu o texto sagrado, porque esse texto consta em nossas Bíblias, isso facilita não só a sua leitura, como principalmente a sua compreensão da forma como Deus está se revelando através desse texto. Então, eu espero que você goste desse vídeo. Se você não se inscrever no nosso canal, por favor, se inscreva para sempre estar recebendo notificações dos nossos novos vídeos. Se você puder já curtir essa mensagem, agradeceria. E ao término disso, se essa mensagem, se esse estudo falar ao seu coração, compartilhe ele com alguém, tá bom? A gente está nesse período do ano em uma porção da Bíblia que nós chamamos dos Evangelhos. E mais especificamente, nós estamos naquilo que nós chamamos de Evangelhos sinópticos, que seriam o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E por que eles são sinóticos? Porque eles compartilham de muitos textos em comum. Só para você ter uma noção, o que Marcos escreveu, o Evangelho de Marcos, apenas 3% aparece apenas no Evangelho de Marcos. O que Mateus escreveu, apenas 20% está apenas no Evangelho de Mateus. E o que Lucas, que a gente vai ver hoje, escreveu, de tudo que ele escreveu, apenas 35% é original de Lucas. Isso significa dizer que quando você pega esses três evangelhos, você vê que muitos dos textos que se encontram em um evangelho também se encontram em outro. Só para você ter uma noção, 76% de todo o texto que nós encontramos em Marcos também pode ser encontrado em Lucas, 41% disso, e Mateus, 45%. Ou seja, quase metade do evangelho de Mateus e Lucas deriva de Marcos, porque talvez Marcos foi ali o primeiro evangelho a ser escrito, porque Marcos é discípulo de Pedro. Então, esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão interligados e eles têm muito a nos ensinar. Hoje a gente vai falar do evangelho de Lucas, o terceiro evangelho que nós temos na nossa Bíblia, no Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Só para você ter uma pequena noção do que esse evangelho, esse evangelista se propôs a escrever, o evangelho leva o nome de Lucas, e o nome Lucas significa luminoso. E a gente acredita, os teólogos, a história, a tradição, de que Lucas tenha escrito esse evangelho entre o ano 60 e o ano 70 depois de Cristo. Se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou próximo do ano 30, estamos dizendo que Lucas escreveu o seu evangelho pouco mais de 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, e todos os acontecimentos em torno do evangelho. E é interessante nós observarmos que cada evangelista tem uma proposta, um ideal, um público-alvo. Por exemplo, Mateus, quando ele escreve, o público-alvo de Mateus eram os judeus. E para os judeus, Mateus queria apresentar Jesus como rei. E é por isso que a ênfase dos textos de Mateus mostram Jesus como o Messias, tanto nos seus ensinos, quanto na proclamação do reino, quanto na autoridade que Jesus demonstra. Então fica muito claro para os leitores de Mateus que Jesus é o Salvador prometido. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos,
Diferente de Mateus, Marcos está escrevendo para os romanos. Tem muitos termos em latim no Evangelho de Marcos. E ao escrever para os romanos, Marcos quer apresentar Jesus como um servo que vem ao mundo para servir. Por isso que o Evangelho é tão dinâmico, como a gente acabou de ler, fala das atividades de Jesus, a prontidão de Jesus ajudar as pessoas. Por isso que em Marcos, Jesus é o Salvador poderoso. E aí a gente chega agora hoje em Lucas. Diferente de Mateus e Marcos, Lucas está escrevendo para gregos. E Lucas ele quer provar para os seus leitores gregos, inicialmente, a sua audiência inicial, de que Jesus é humano. Ele quer mostrar a humanidade de Jesus. Por isso que o termo Filho do Homem é tão frequente no texto de Lucas. Lucas quer mostrar a humanidade perfeita de Jesus. Por isso que para os leitores de Lucas, Jesus é o Salvador perfeito. Como eu disse, então é esse o propósito de Lucas, apresentar Jesus como Filho do Homem, enfatizando a sua humanidade e compaixão por todos os homens. E se nós entendemos então que Lucas quer apresentar Jesus como homem perfeito, uma palavra que resumiria o livro de Lucas seria a palavra homem, ou o termo humanidade, poderíamos usar assim também. E a partir desse princípio de que Lucas está falando da humanidade de Jesus, Jesus como homem perfeito, eu acho que o capítulo 22, versículos 40 a 44, nos mostra um pouco sobre isso, porque nos mostra esse texto de Lucas 22, 40 a 44, Jesus orando. E nessa oração que Jesus está realizando, mostra Jesus ficando, principalmente no versículo 44, diz o seguinte: estando angustiado, ele orou mais intensamente, o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Toda a ênfase aqui na humanidade de Jesus. Como humano, Jesus também se angustiou, Jesus também sofreu, Jesus também se entristeceu. E isso para nós deve ser um motivo de grande consolo, porque Jesus sabe o que o nosso coração humano passa, sente, e por isso que Ele é o nosso perfeito conselheiro, alguém que pode atender e nos salvar de toda e qualquer necessidade. O Evangelho de Lucas, ele tem 4 divisões muito claras e básicas que nos ajudam a visualizar esse Evangelho e entender a ênfase que Lucas estava dando. Pelo menos assim imaginamos que seja essa divisão de Lucas. Capítulo 1 e 2 seria como se fosse o prefácio, a introdução desse evangelho, deste livro, na verdade, que vai contar sobre o nascimento e infância de Jesus. O evangelho de Lucas, ele já começa dizendo o propósito de sua escrita e para quem está escrevendo. A gente lê nos primeiros versículos de Lucas: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, Lucas dizendo, capítulo 1, versículo 3, investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e descrevi-te e escrever um relato ordenado. Lucas está dizendo então que o que ele escreveu parte de uma lógica, de uma ordem. E ele está dizendo mais: eu escrevi de um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Ou seja, quando a gente lê as primeiras palavras de Lucas, podemos entender que não se sabemos se é por encomenda ou foi um mero presente, mas Lucas está escrevendo para um homem chamado Teófilo. Algumas pessoas até se questionam se Teófilo não é uma analogia, ao invés de uma pessoa, não é um público, porque Teófilo, a palavra Teófilo significa amigo de Deus. Será que Lucas não está escrevendo para todos os amigos de Deus? Não sabemos. Aparentemente parece ser de fato uma pessoa que se chamava Teófilo. O título excelentíssimo talvez remeta a uma pessoa de muitas posses, alguém de elevada posição na sociedade, que fez uma encomenda sobre uma investigação histórica, meticulosa, detalhada sobre Jesus. E aí então Lucas se propõe a fazer essa investigação, e é o que ele está dizendo aqui: Teófilo, estou escrevendo para você
das coisas que você aprendeu, só que agora eu vou te apresentar em ordem cronológica. Como que isso aconteceu? Começa com a infância. Assim como Mateus e Lucas são os únicos que se propõem a falar algo da infância de Jesus. Embora Mateus também fale sobre o nascimento de Jesus, Lucas parece ser mais detalhista, porque ele fala, por exemplo, da visita que Maria faz para Isabel, de como que João Batista no ventre de Isabel se mexe quando Maria chega grávida com o menino Jesus em seu ventre e como que isso alcança aquela pequena vida no ventre de Isabel, depois Jesus nascendo, sendo apresentado no templo, e aí o encontro ah, com deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, desculpa, com o encontro com Simeão, isso, com Simeão, e também com a profetisa Ana. Só Lucas conta isso. Aliás, só Lucas conta também uma vez uma excursão, não sei se é a palavra certa, excursão, mas uma ida ao templo de Jesus, aqui já com 12 anos, indo ao templo com seus pais, numa festividade de Páscoa, e quando estão a caminho de volta para casa, os pais de Jesus, José e Maria, se questionam onde está Jesus, e eles tinham deixado Jesus no templo. E quando voltam, encontram Jesus dialogando com os líderes religiosos, com os conhecedores da palavra e mostrando muito mais sabedoria que eles. Então a infância de Jesus só nos é retratada dessa forma, com tanta detalhes de riqueza por Lucas. Essa é a primeira divisão então. Capítulo 1 e 2, prefácio, nascimento e infância de Jesus. A segunda divisão, ela começa no capítulo 3, e ela vai até o capítulo 9, final do capítulo 9. Então, do capítulo 3 ao capítulo 9, nós temos a vida de Jesus de Judéia, da Judéia, né, da região da Judéia, até a Galiléia. E aí vai mostrando esse movimento de Jesus saindo da Judéia e indo para a Galiléia. E há uma grande coletânea aqui de milagres, de feitos realizados por Jesus. A gente tem o começo do capítulo 3 falando do ministério de João Batista. Depois a gente aproveita que já está falando do batismo, tem o batismo de Jesus e nos é apresentada a genealogia de Jesus, o que há muita discussão porque é uma genealogia diferente da de Mateus, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, só relatar que há uma divergência, uma diferença, uma perspectiva diferente, não uma divergência, mas uma perspectiva diferente. E aí a gente tem do capítulo 5, aí 5 mais concentrado até o capítulo 9, todo o ministério que Jesus desenvolve na Galileia. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o capítulo 9 ele não acaba no versículo 50. Justamente porque quando chegamos no capítulo 9, versículo 50, nós lemos as seguintes palavras: aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Então, no capítulo 9, há uma transição agora da Galileia para a Judéia, para se chegar em Jerusalém, onde a ênfase são os ensinos. E é por isso que Jesus está falando tanto sobre ensino, tem tantas parábolas nessa parte do livro, e Jesus está caminhando sabendo de que estava a caminho da cruz. E é o que acontece. Capítulo 19, a partir do versículo 28, nós vemos Jesus já agora chegando em Jerusalém, e uma vez em Jerusalém, caminhando, já se aproximando o tempo da sua partida. Capítulo 19, versículo 28 é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e aquela se marcaria, essa entrada que nós chamamos de Domingo de Ramos, ela marcaria ali o início da última semana de vida de Jesus, porque ele chega em Jerusalém no capítulo 19, versículo 28, no capítulo 20 e 21 nós temos ensinos sobre o reino, capítulo 22 ali já o dia que antecede a Páscoa, onde ele está celebrando a última ceia com seus discípulos, e no capítulo 23 Jesus está sendo julgado por Pilatos, e
sendo condenado à morte por crucificação, e de fato isso acontece, ele é julgado, condenado e morto e sepultado no capítulo 23. Chegamos no capítulo 24, então, onde o evangelho de Lucas se encerra, e o que é muito interessante observarmos nessa última parte, no último relato de Lucas, essa última estrutura do evangelho de Lucas, é Lucas apontando para a realidade da ressurreição. E a gente observa nesse mesmo capítulo 3 perguntas emblemáticas que falam sobre a ressurreição. A primeira delas, no capítulo 24, dos versículos de 1 a 12, a pergunta central desse texto, ela se encontra no versículo 5. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? As mulheres foram ao sepulcro procurar Jesus, mas a gente já tinha recitado. O lugar de Jesus não é entre os mortos, uma vez que ele vive. Uma segunda divisão aqui desse capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35, Jesus está conversando com 2 discípulos que parecem ter ido embora de Jerusalém depois da Páscoa, depois que Jesus tinha morrido, mas Jesus tinha ressuscitado e aparece para eles, eles não percebem. Jesus parte o pão com eles, come com eles, compartilha as escrituras e depois some. E a pergunta central dessa segunda porção do capítulo 24 se encontra no versículo 32. Perguntaram ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? E por fim, Jesus aparece então aos 12 discípulos e eles estavam escondidos e temendo, e enfim Jesus mostra para ele, dá provas de que havia ressuscitado. E a pergunta central dessa última porção está no versículo 38. Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Ele já tinha dito que iria ressuscitar. Os discípulos não tinham por que temer ou por que ter dúvida, porque havia uma promessa. Ele ressuscitaria, ele venceria a morte, ele venceria o pecado. E o livro de Lucas acaba com Jesus subindo aos céus e deixando com os discípulos a missão de proclamar o reino de Deus, de anunciar essa boa notícia de que Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, para que eu e você pudéssemos ter esperança de vida eterna. O último texto de Lucas, capítulo 24, versículo 52, fala sobre a realidade daqueles que se entregaram a Jesus. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneceu constantemente no templo louvando a Deus. Adoração, louvor e alegria sempre vão existir no coração de todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Então, quando a gente encerra essa leitura do Evangelho de Lucas, alguns pensamentos ficam para nós e alguns desafios dessa leitura. O primeiro deles é lembrarmos de que os planos de Deus, quais são os bons planos que Deus tem para nossas vidas. Quando a gente chega no capítulo 2, por exemplo, do versículo 10 ao versículo 14, nós temos o anúncio dos anjos aos pastores, e os anjos estão dizendo para os pastores: não tenham medo, porque nós estamos trazendo boas novas de grande alegria para vocês. E quais são essas boas novas? Hoje, na cidade de Davi, nasceu Cristo, que é o Salvador, o Senhor. E aí, de repente, há um coral de anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Você é uma pessoa a quem Deus está te concedendo o favor dele. Um favor que a gente pode reconhecer através de Jesus. Outra coisa, como eu falei desde o início, se o livro fala da humanidade perfeita de Jesus, esse livro nos ajuda a perceber que Jesus, como humano, sentiu todas as coisas que nós sentimos, todos os sentimentos, todas as necessidades. A diferença é que Jesus não pecou. Nós pecamos a todo momento. Jesus nunca pecou, mas Ele sabe do que nós precisamos, porque Ele se identificou conosco
em nossa vida, assumindo forma humana. E ainda, quando a gente acaba de ler o Evangelho de Lucas, e principalmente essa experiência da estrada de Emaús, dos dois discípulos, talvez o desafio para nós é viver essa experiência que esses discípulos viveram e permitir que o nosso coração também seja queimado pela palavra de Jesus. Essa palavra que traz vida, essa palavra que traz esperança, essa palavra que nos faz saber que Ele nos ama e se importa com a gente mais do que podemos imaginar. Esse é mais um livro da série Conheça a Sua Bíblia, e fica aqui o nosso incentivo: conheça a sua Bíblia, porque quando você conhece a sua Bíblia, você conhece o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Deus é um Deus que escolheu se revelar através das Escrituras Sagradas. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece a Deus. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e que Jesus te abençoe.